Olá a todos, meu nome é Guilherme Lepski, eu sou médico neurocirurgião do Hospital das Clínicas e presidente da Comissão de Ética. Eu estou aqui para passar uma breve mensagem da comissão a todos os colegas médicos e também postulantes a médicos que atuam de maneira assistencial ou acadêmico-assistencial dentro da nossa instituição. Nós vamos falar de publicidade médica, com a atualização recente da nova diretriz do Conselho Federal de Medicina, com especial atenção à presença de médicos nas mídias sociais. Primeiro, vamos refletir um pouquinho sobre os nossos objetivos na vida profissional, né? Valores e métricas. Isso nos leva a pensar por que a gente tem a tendência de ir para as redes sociais, né? Então, veja bem, no contexto acadêmico, científico, a gente é muito focado em ser produtivo. E aí, geralmente, na hora que a gente vai fazer currículo, a gente pensa em índice H, número de citações, ranking científico. Só que no mundo aí fora, está se tornando um pouquinho diferente. A gente tem essa questão de número de doentes, amigos nas redes sociais, seguidores, que tornou a coisa, o exercício profissional um pouquinho mais complexo. E tem um terceiro nível que a gente tem relegado muito a terceiro plano, que é o impacto social da nossa atuação médica. Vamos deixar esse slide no fundo da memória para a gente voltar ao final da apresentação. Eu ponho aqui a primeira prescrição médica que foi registrada, foi descoberta na Suméria em 2200 anos antes de Cristo, cravada em pedra, né? Olha que bonito, está num museu em Filadélfia. Olha a nossa prescrição médica hoje em dia. É um QR Code. A gente talvez nem consiga ler isso daqui a uns 10 anos, não exista registro histórico da nossa atuação, né? Essa é uma orientação médica em 1660, século XVII. Veja que o médico já examinou o doente que está ao seu lado e ele está passando por escrito para a família as recomendações. Essa é a recomendação médica hoje em dia. Olha que involução, né? E esse é um caso verídico que eu adaptei para mostrar para vocês. Veja, uma doente fala: doutor, boa noite, 11h04 da noite, né? Boa noite, desculpa o horário, meu pai fez uma ressonância, você pode falar se está tudo bem? Estou aflita. Manda as imagens, por favor. Tá, mandei. Tá tudo bem, não se preocupe, né? 2 dias depois, esse paciente foi admitido num pronto-socorro com um tumor muito grande, recidivado, foi operado de urgência. Essas imagens são fictícias. O que deve ter acontecido aí, não é? Óbvio que do lado da paciente, ela estava com uma aflição, uma angústia pelos exames do seu pai. E o médico? Sabe-se lá que situação que essa mensagem encontrou o médico, se estava com a namorada num jantar, ou o namorado, não sabe se é médico ou médico, né? Ou que situação. Tinha o médico condições adequadas de avaliar aquela imagem e dar um parecer para a família, dizendo se está tudo bem ou não, ou o que fazer? Talvez não fosse o momento adequado, talvez ele não tivesse visto as imagens da maneira como o paciente mereceria, não é? Isso abre alguns questionamentos para a gente, né? Será que o médico tem mesmo que estar 24/7? Porque a nosso parecer, ele carrega uma responsabilidade jurídica. A nossa orientação, ela tem um poder grande, né? Opinião de WhatsApp e parecer médico. Eu costumo brincar com os doentes que opinião dá vizinho, vizinho um amigo, o médico dá parecer. E esse parecer tem que ser cuidadoso, tem que ser trabalhado com o melhor das evidências. É isso que no fim o doente espera de você, né? Então a avaliação cuidadosa, embasada. E lembramos aqui o artigo 37 do Código que diz que a gente está proibido de prescrever tratamento ou outros procedimentos sem um exame direto do paciente, salvo em caso de urgência e emergência e impossibilidade comprovada de fazer, devendo, nessas circunstâncias, fazermos imediatamente após cessar o impedimento, ou seja, a gente tem que examinar, né? Isso é um pouquinho controverso e vai de encontro à questão da telemedicina. A gente tem que estabelecer fronteiras mais claras nessa questão, né? E o médico nas mídias sociais? Esse é um problema muito maior, né? Muito maior. A gente está assim, olha, de novo, me referenciando ao Quino, brilhante, né? A gente está num desfile, querendo likes e evitando dislikes. A gente está num desfile de moda, né? Se expondo, às vezes, desnecessariamente, né? E vamos recordar os princípios fundamentais da nossa atuação. Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.
Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. E o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. As nossas atuações, sejam físicas, sejam no mundo digital, têm que ser resguardadas, têm que ser norteadas, baseadas nesses princípios fundamentais. As postagens em redes, pessoal, são muito complicadas e a gente tem que considerar que nenhum pseudônimo esconde a autoria ou o caráter de quem posta. Caso haja alguma infração ou algum crime eventual, não tenha dúvida que as autoridades fiscalizatórias, seja o Conselho Regional de Medicina, seja a polícia, vai descobrir a autoria de quem posta e vão haver responsabilizações. E, no contexto ético profissional, a gente está obrigado ao sigilo, ao decoro, o respeito pelo doente e pelo seu sofrimento. Não há espaço para nenhuma forma de discriminação, preconceito, não é? E muito cuidado, os valores negativos, eles têm menos filtro nas redes. É a morte indireta que Adorno estudou nos seus trabalhos filosóficos, né? Então a gente vê aquela situação, às vezes, que o médico no consultório é um anjo e nas redes se torna um demônio, não é? Não há espaço para valores negativos. Lembre-se dos nossos princípios norteadores. Vamos falar agora da Resolução 2336 do Conselho Federal de Medicina. Ela foi publicada em 2023 e ela rege a publicidade médica e a presença do médico nas mídias sociais e vale a pena essa atualização para todo o corpo clínico, sejam médicos atuantes aqui ou alunos em formação, né? A resolução está em vigor desde 13 de setembro de 2023, mas ela passou a ser obrigatória desde 11 de março do ano passado, de 24. Então, muita atenção ao que a gente vai falar. Quando o médico se apresenta nas redes sociais, no mundo digital, ele é obrigatório a gente colocar o nosso nome verdadeiro, o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina, seguido da palavra médico, né, ou médico e número de inscrição, e a especialidade ou área de atuação registradas no Conselho, seguido do número registro de qualificação de especialidade. Sem isso, você não pode dizer que você é especialista. Então, aqui é um exemplo de um perfil de médico no Facebook. Veja, é um exemplo, é fake, tá? Então, vem o nome do médico, não pode ter pseudônimo, não pode ter nome fantasia, e CRM, a especialidade e o registro de especialidade, tá bem? Instagram, mesma coisa. Nome, CRM, registro de especialidade. Tá bem? Perfil no Twitter, mesma coisa. Não é obrigatório para cada postagem que você fizer nesses canais você se identificar dessa forma, desde que tenha no seu perfil esse tipo de detalhamento. Tá? E a diferença entre especialista e pós-graduando, né? Isso é uma coisa que foi estabelecida também, não é? Então você não pode anunciar uma especialidade como se que você não tenha. Ou você colocar um curso de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, e querer dizer que isso é uma especialidade médica. A especialidade médica tem o treinamento necessário, né, e o registro no Conselho Regional de Medicina. Se você faz um curso de aperfeiçoamento, especialização, alguma coisa, não substitui o que o CRM entende como a especialidade. Então, você não pode anunciar especializado em cardiologia se você não tem a residência médica ou o reconhecimento do seu treinamento da cardiologia pelo Conselho Regional de Medicina. É claro isso? Imagens de antes e depois, não é? Elas passam a ser permitidas agora na nova resolução de alguma forma, né? Então, deve estar relacionado à especialidade registrada pelo médico. A foto deve vir acompanhada de um texto educativo, contendo indicações terapêuticas e fatores que possam influenciar negativamente o resultado. As imagens não podem ser manipuladas, o paciente não pode ser identificado e elas devem ser apresentadas em conjunto com imagens contendo indicações, evoluções satisfatórias e insatisfatórias e possíveis complicações decorrentes da intervenção. Tá bem?
Esse é um exemplo. Então, não basta a imagem antes e depois. Você tem que mostrar o detalhamento técnico e ainda colocar imagens de possíveis complicações. Tá bem? E selfies? Você pode fazer publicação de autorretratos, imagens, áudios, né? Desde que não tenham características sensacionalistas ou de concorrência desleal. Né? Então, fica permitido ao médico mostrar seu ambiente de trabalho, foto ou vídeo, apresentando até equipamentos do centro onde trabalha. Também pode anunciar os aparelhos, recursos tecnológicos, né? Desde que os equipamentos sejam aprovados pela Anvisa e os procedimentos autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, não pode falar, como aqui no vedado, estou chegando ao melhor hospital da cidade. Nada que é superlativo pode ser usado. Nós estamos no melhor hospital da América Latina. Não pode ser publicado dessa forma. Né? Então, importante, porque existem alguns concursos assim internacionais, revistas que publicam ranking de médicos, de hospitais. No contexto médico, a gente não pode participar ou permitir que o nosso nome seja divulgado em determinados concursos, falando que melhor médico, né, médico mais brilhante, mais conceituado, etc. Isso é proibido. Postagem com pacientes ou celebridades. Hoje em dia, depois dessa resolução, a gente até pode repostar nas nossas redes elogios publicados pelos pacientes, inclusive de celebridades que eventualmente atendamos. Né? Mas os depoimentos não podem ter adjetivos que denotem superioridade ou induzam promessa de resultados. Então, o melhor médico do mundo, eu tive um consulta com o melhor médico do mundo, isso não pode. Tá claro? Filmagens de procedimentos. Primeiro, filmagens de terceiros sobre procedimentos. Não é permitido, só para parto. Só para parto. E procedimentos em tempo real só é permitido desde que seja no contexto educacional. Então, o médico pode aqui mostrar um ambiente de trabalho, filmar vídeos com as suas equipes, seu ambiente, isso pode. O médico não pode fazer filmagem em tempo real, a não ser que seja em evento para capacitação médica. Remuneração. O Conselho Federal agora permite a gente publicar valores de consultas e formas de pagamento. Antes não podíamos, né? Também podemos até fazer desconto de consultas, né? Mas nós não podemos fazer vinculação de vendas casadas, consórcios ou assim por diante. Tá? Então, o médico não pode fazer anúncio de pague por ano, promoção à sua saúde, mantenha-se belo e jovem, né? Ou paga uma consulta e ganha um botox. Isso não pode nada disso. Atividade comercial. Podemos investir em ramos correlatos à medicina, desde que não haja interação com a atuação profissional e os estabelecimentos onde atendemos. Não podemos, de forma alguma, participar de publicidade de medicamento, insumo médico, equipamento, quaisquer outros produtos que induzam garantia de resultados. Você não vê médico na televisão fazendo isso, né? Doutor Colchão, etc. Se fosse médico, não podia. Conferir selo de qualidade a produtos alimentícios, higiene pessoal, também não pode nada disso. Produtos esportivos e assim por diante. Muitas vezes nas mídias sociais a gente vê isso, a pessoa com um determinado número de seguidores começa a fazer anúncios de produtos, né? Absolutamente proibido. Boletins. Se você tem alguém importante que tem que fazer boletim, o boletim deve ser sempre em tom sóbrio, impessoal e verídico, preservando o sigilo médico. A divulgação dos boletins caberá única e exclusivamente ao médico assistente ou seu substituto. E, se houver julgamento da equipe assistente, pode ser também acionado o CRM para participar disso. Então, o diretor técnico da instituição, o assistente do caso e, se for necessário, o CRM. Né? Você pode fazer em título de instrução populacional, você pode fazer comentários, mas genéricos, nunca especificamente sobre um paciente que você não tenha tratado diretamente. Relação com a imprensa. Nas entrevistas, o médico deve portar como representante da medicina, devendo abster-se de condutas que visem angariar clientela, pleitear exclusividade de métodos diagnósticos ou terapêuticos. Então, se houverem conflitos de interesse, eles têm que ser declarados durante a entrevista e nós não podemos divulgar um endereço físico ou virtual. Então, recomendações gerais.
Não podemos participar de propaganda enganosa de qualquer natureza que induza promessa de resultados, garantia de êxito ou promova métodos não reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Também não podemos participar de publicidade de medicamentos, insumos médicos, equipamentos de qualquer natureza. E não podemos conferir selo de qualidade a produtos alimentícios, esportivos, higiene pessoal e etc. Então, você pode anunciar um tratamento que você tenha na sua clínica desde que é registrado no CFM, eventualmente com algum aparelho, aqui um ultrassom de alta potência, uma técnica de peeling facial, desde que esteja em acordo com a sua especialidade, mas nunca fazendo venda casada e coisas assim. Você pode fazer abatimentos e descontos, como eu mencionei, mas sem venda casada. Compra que paga sua consulta, ganha um botox ou assim por diante. Técnica não reconhecida pelo CFM, não pode ser divulgada, né? Ou uma campanha sensacionalista, cure o diabetes, né? Não envelheça mais e assim por diante. Propaganda enganosa também, você garantir 100% de resultado, né? Nunca garantia de resultado. Se a gente está participando de uma campanha e essa campanha tem patrocinadores, a gente é obrigado a fazer o disclosure para colocar os apoiadores, os financiadores da campanha. A população tem direito de saber quem que está financiando isso, não é? E nós não podemos exercer a medicina em ambiente de consultório de empresa farmacêutica ou empresa de órtese e próteses. Então, as principais mudanças dessa diretriz é que o médico pode até mostrar o seu ambiente de trabalho, pode promover equipamentos da sua clínica, pode usar imagens antes e depois com aquelas ponderações, pode repostar elogios de doentes, mas não pode postar por iniciativa própria, e pode anunciar pós-graduações concluídas, desde que não passe a inferir que isso seja especialidade não reconhecida. E pode anunciar preços de consultas, desde que não tenha venda casada ou consórcios. E vamos voltar para os objetivos da vida profissional, porque isso é o que move a gente a interagir mais com o público, seja presencialmente, seja no mundo digital. E vamos parar para pensar numa configuração talvez um pouquinho melhor daquele cenário inicial onde nós começamos. Você tem essa questão de ser influente, número de seguidores, amigos, mas eu recomendaria a gente deixar isso para uma esfera bem periférica, sabe? Uma recomendação do fundo do coração a vocês. Ser produtivo, muitas vezes isso é exigido do nosso ambiente de trabalho, principalmente no mundo acadêmico-científico. Não temos quase como evitar isso se você quiser seguir essa carreira, né? Mas o que mesmo é importante e a gente deve deixar no centro dos nossos objetivos profissionais é tentar fazer a diferença no nosso microambiente, seja no nosso núcleo familiar, na sua comunidade de vizinhos, no meio dos seus pacientes, numa esfera educacional, com o público em geral, um canal de YouTube que seja, ou Instagram, onde vocês querem que seja, ou no hospital que você trabalhe. Tem que tentar fazer a diferença da melhor forma possível dentro das suas capacidades. E se a gente se ater a esse princípio, a gente vai ter um profundo impacto transformador na sociedade e não tenham dúvidas que vocês médicos vão sofrer muito menos de depressão, ansiedade e principalmente vão se frustrar menos com metas inatingíveis. E eu relembro aqui uma frase que meu avô me dizia, que a gente nunca deve buscar o reconhecimento, mas simplesmente fazer um bom trabalho, que esse reconhecimento vai vir de uma forma ou de outra, vai nos alcançar. Tá bem? Então era isso que eu tinha para falar. Agradeço e ponho a comissão de ética e eu mesmo à disposição de vocês.